Olá, turma. Vamos dar procedência à nossa aula de psicologia, tá? Hoje nós vamos falar sobre os métodos de aprendizagem, tá bom? Vamos ver o que a apostila aqui traz pra gente, o que o slide traz pra gente. Nosso comportamento quando adultos é em grande parte determinado pelo qual aprendemos nos nossos primeiros dias de vida. Toda aprendizagem se relaciona com a adaptação às novas situações e problemas. Existem muitas formas de aprendizagens, tá bom? E dentre elas estão o condicionamento clássico, tá bom? A aprendizagem por ensaio ou condicionamento operante ou instrumental, ou a aprendizagem por imitação e por observação, ou por observação. Então, na aula de hoje, a gente vai entender sobre os métodos de aprendizagem, tá bom? O primeiro é o método de aprendizagem, o primeiro método de aprendizagem se chama condicionamento clássico, tá? O segundo se chama aprendizagem por ensaio, tá? E o terceiro, aprendizagem por imitação ou por observação. Aqui, no condicionamento clássico, né, tem um texto e tudo mais, né, explicando tudo sobre esse método. Só que a gente vai ser mais objetivo e vai partir para a primeira fase desse método, como esse método funciona, tá bom? Vamos lá. Esse método foi criado por esse cara aqui, ó, chamado Pavlov, tá? Que ele era, se eu não me engano, ele era um investigador, né? E aí Pavlov, ele percebeu que existia esse método de aprendizagem, tá bom? Ele ganhou o prêmio Nobel com esse descobrindo, né, falando sobre esse método de aprendizagem, tá? Então agora a gente vai para a primeira parte desse método de aprendizagem, tá bom? A primeira parte desse processo requer um estímulo que ocorre naturalmente, que vai provocar automaticamente uma resposta no nosso corpo, tá? Por exemplo, salivar em resposta ao cheiro de uma comida boa é um estímulo que ocorre naturalmente. Então, quando a gente, né, sente o cheiro de alguma comida boa, a gente, né, acaba salivando, né, e isso é involuntário, a gente não controla, tá? É o exemplo que deu aqui. Durante essa fase dos processos, o estímulo incondicional resulta em uma resposta incondicionada, tá? Por exemplo, apresentar alimentos, que é um estímulo incondicional, tá? Natural, e automaticamente vai desencadear uma resposta que é a salivação, que é a resposta incondicional. Então, o estímulo incondicional pode ser um bife com batata frita, né? A gente vai estar estimulando uma pessoa, só que de certa forma é incondicional, e essa pessoa pode acabar, né, salivando, que é a resposta incondicional para aquele estímulo que é a batata frita e o bife, tá? Neste ponto, há também um estímulo neutro, que não produz nenhum efeito, ainda não até que o estímulo neutro seja emparelhado com o estímulo incondicionado, tá? Vamos dar uma olhada mais de perto nos dois componentes críticos dessa fase do condicionamento clássico. O estímulo incondicionado é aquele que incondicionalmente provoca naturalmente e automaticamente uma resposta. Por exemplo, quando você sente, né, o cheiro de alimentos, seus alimentos favoritos, pizza, lasanha, seja lá o que for, você imediatamente passa a sentir muita fome. Neste exemplo, o cheiro da comida é o estímulo não condicionado, tá? A resposta incondicionada, né, ou não condicionada, é a resposta que vai acontecer naturalmente, que o seu corpo vai responder ao estímulo incondicionado, né? Que vai ser o que? A fome, a saliva, quando se trata de um bife com batata frita, com lasanha, sua comida preferida, tá bom? Na segunda parte desse processo, tá, dessa fase, o estímulo neutro, tá, é repetidamente emparelhado com o estímulo não condicionado. Por exemplo, se ao mesmo tempo que eu te ofereço uma comida, sua comida favorita, tá, e ao mesmo tempo que eu ofereço sua comida, eu acabe tocando um sino ou
faça qualquer outro tipo de barulho, pode ser qualquer coisa, ou você sinta um cheiro, tá? E toda vez, e vão se passando os dias, vão se passando, e todo dia eu te ofereço aquela comida e toco um sininho. Te ofereço aquela comida e toco um sininho. É um exemplo, tá, gente? Te ofereço aquela comida e toco um sininho. Vai chegar um certo momento que, por mais que eu não te ofereça comida, porém eu toque o sininho, você vai acabar tendo referência desse sino àquela comida que eu te oferecia, né? Regularmente. Então, vai gerar um estímulo condicionado, tá bom? Porque, na verdade, esse estímulo condicionado, eu quis gerar ele em você, entendeu? Mesmo sem a comida, só com o toque do sino, que você vai lembrar que toda vez que você, né, comia a comida que eu te oferecia, eu tocava esse sininho, e esse sininho vai fazer você trazer uma referência àquela comida, que é a sua comida favorita, tá? Que eu te oferecia, tá? Então, o Pavlov, ele descobriu isso, ele falou sobre isso e ganhou o prêmio Nobel, né? Com esse projeto. Aí aqui dá um exemplo, ó. Aqui tem uma comida e tem um cachorro, né? Um osso, né? E aí o que acontece? Uma pessoa oferece o osso para o cachorro, tá? E aí o que vai acontecer? Vai lá, oferece esse osso diversos dias, né? O cachorro ele começa a salivar, como vocês estão vendo no primeiro negocinho aí, no primeiro quadradinho. Embaixo do primeiro quadradinho vem logo o segundo, tá? Embaixo vai ter o osso mais a buzina. Então imagina que você tem seu cachorrinho e toda vez que você vai dar um ossinho para ele, você aperte uma buzina. Pom, pom. Ok. Vai chegar um certo momento que você, no terceiro quadradinho lá em cima, vai só apertar a buzina, né? Essa buzina, se ela for apertada de forma aleatória, sem você ter oferecido antes o osso, não vai acontecer nada. Mas se você oferecer o osso, tá bom? Junto com a buzina, quando você apertar a buzina, o cachorrinho ele vai começar a salivar de novo, porque foi uma resposta condicionada. Ele lembrou que toda vez que ele comia aquele osso, que ele roía, tá? Tinha uma buzininha ali. Então, ele vai trazer uma referência de forma involuntária, tá? Então, esse cara, Pavlov, ele falou sobre isso, né? Ele foi das primeiras pessoas a falarem sobre os estímulos condicionados e incondicionados e acabou ganhando o prêmio Nobel devido a esse método de aprendizagem, tá? E aqui vem falando sobre o método de aprendizagem operante, né? Ele na verdade é muito simples, tá? Aqui eu vou ser mais objetivo. Ó, o condicionamento operante se baseia em uma premissa bastante simples. Ações que são seguidas por reforço serão reforçadas e tem mais probabilidade de acontecer novamente no futuro. Se você contar uma história engraçada na sua classe e todo mundo rir, provavelmente você vai ser mais propenso a contar essa história de novo no futuro. Por outro lado, ações que resultam em punição ou consequências indesejáveis são enfraquecidas e terão a menor probabilidade de ocorrerem novamente no futuro. Se você contar uma piada e essa piada, uma história, né, ela não for legal e ninguém rir e as pessoas criticarem o que você contou, a probabilidade de você contar isso no futuro ela diminui, tá bom? Então, nesse segundo método aqui é o seguinte, tá? São métodos de aprendizagem, tá bom? Do condicionamento operante, tá? Então, se um aluno tiver boas notas, né? E ele recebe um relógio, então ele tem um estímulo para sempre tirar boas notas, tá? Porque toda vez que ele tira boas notas, né, ele acaba ganhando um presente, acaba ganhando um parabéns, nem que seja um parabéns na prova, né? Ele vai ficar feliz. Então vai aumentar a probabilidade dele porque ele quer se sentir
ele quer sentir que ele é visto, que não é transparente, tá? Falando agora do aluno. Por isso que eu sempre costumo, quando meus alunos tiram 10, colocar parabéns. Até mesmo os que não tiram 10, mas que mostram uma evolução, eu coloco parabéns, porque eles evoluíram. Então, eu vou estimular eles a evoluírem cada vez mais, tá? Aí tem aqui um outro exemplo, né? Se a criança faz birra e leva uma repreensão, a apresentação de uma consequência desagradável após a realização de um comportamento não desejado. Então, assim, se uma criança faz uma birra com os pais e aí os pais colocam ela de castigo, existe uma probabilidade dela diminuir a birra conforme o tempo, né? Ou dela não fazer mais, tá? Lembrando que é só um exemplo, tá? E aqui é o método de imitação ou de observação, tá bom? Esse método foi estudado, né, por Albert Bandura, de 1925 até 1998, que ele desenvolveu várias experiências para aprofundar sua teoria. Segundo Bandura, a aprendizagem social ocorre pela observação dos comportamentos daqueles com quem vivemos, pais, amigos, professores, tá? Bandura designa por modelação ou modelagem o processo de aprendizagem social feito com base na observação e imitação social. É observando e imitando que as crianças aprendem a falar, a brincar, como por exemplo, as casinhas, os policiais, brincar de casinha, brincar de ladrão, tá? Os adolescentes aprendem uns com os outros a gostar da roupa que querem comprar e ganham os hábitos de fumar e de ir para a balada. Também o adulto imita outros adultos, né, em relação à roupa, na preferência também de marcas de automóveis, no tipo de férias que escolhe, como educar os seus filhos, tá? A ideia-chave das percepções, né, de Bandura é que as pessoas podem aprender tão bem diretamente como indiretamente. Por exemplo, um empregado que ganha um prêmio pelo seu desempenho profissional, ele está a ser reforçado pelo seu comportamento positivo e tenderá no futuro, tá? E tenderá a mantê-lo no futuro. Os colegas de trabalho tenderão a proceder como ele, porque virão que o bom desempenho ele é apreciado, tá? Então, a forma direta é aquele rapaz, aquele trabalhador, o exemplo aqui, tá bom? É aquele trabalhador que ele executa seu trabalho com eficácia e dedicação e ele é valorizado por isso. Automaticamente os colegas de trabalho vão observar isso e vão querer exercer esse mesmo papel de um trabalho de qualidade. Então, é o método de aprendizagem indireto, tá? Aqui, nesse método de aprendizagem direto, eu vou dar um exemplo legal para vocês. Vocês já viram aquelas pessoas que veem outras pessoas dirigindo e acabam aprendendo a dirigir com muita facilidade, né? Aí olha ali, aí vê a pessoa dirigindo, aí acaba, né, tendo uma facilidade enorme para dirigir. É um método de aprendizagem, tá? Ali a gente pode dizer até que é um método de aprendizagem direto, tá bom? Só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Existem pessoas que só de olhar outras pessoas fazendo alguma coisa, elas conseguem aprender com muita facilidade. E aqui vem falando sobre algumas noções de psicopatologia, tá bom? A diferença entre o comportamento normal e o comportamento patológico, psicopatológico, na verdade, tá bom? A divisão entre o normal e o patológico é delicada, tá? Entretanto, a normalidade possui características importantes, né? As pessoas que têm uma sanidade mental, as pessoas que possuem essa questão da normalidade, né? A gente tem três características que são de extrema importância, que é a flexibilidade, a alegria e a autoestima. Normalmente pessoas que têm patologias, né? Pessoas que têm distúrbios, pessoas que têm algumas síndromes, né? A gente falando no estudo sobre saúde mental, essas pessoas muitas das vezes elas não são flexíveis, né? São pessoas que elas não possuem autoestima, são pessoas que normalmente elas se frustram com muita facilidade, são pessoas que são depressivas, tá? Então aqui vem falar uma flexibilidade para o novo,
para a mudança, para uma nova maneira de ser. Não querer ser dona da verdade, são traços de normalidade. Já na patologia, ocorre uma rigidez nessas áreas, no sentido de que a pessoa acha que sabe de tudo, não aceita o novo. A rigidez já é um traço patológico. A rigidez que eu digo é aquela pessoa que não tem flexibilidade, aquela pessoa que muitas das vezes acha que está sendo sempre certa, aquela pessoa que é nítido que ela teve uma atitude errada, mas ela não admite, aquela pessoa que tem dificuldade em ser flexível no seu meio social, no seu meio profissional, tá bom? Isso já é um traço patológico de um possível distúrbio mental, tá bom? A alegria já e a melancolia é normal, pessoas normais, elas se sentem alegres, mas elas também podem se sentir tristes, tá? Já na pessoa que possui uma patologia, muitas das vezes você não consegue observar esses traços de alegria, parece que ela está sempre com a autoestima baixa, né? Ela está sempre deprimida, então tem essa falta de alegria, tá? Em relação à autoestima, inclui uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau. A autoestima envolve tanto crenças autossignificantes como, por exemplo, eu sou competente, eu sou incompetente, eu sou bonzinho, eu sou mal. Então, essas emoções autossignificantes associadas com, por exemplo, triunfo, desespero, orgulho, vergonha, também encontra a expressão de comportamento como, por exemplo, assertividade, temeridade, confiança, cautela. Já na patologia, a autoestima se perde emoções, tá? E expressões. A gente pode sim se sentir uma pessoa... a nossa autoestima pode estar elevada e muitas das vezes a gente pode acordar, nossa, hoje eu estou muito bonito, hoje eu estou muito bonita, eu sou inteligente, tirei 10, nossa, tirei 5, eu não sou tão inteligente quanto eu imaginava. É normal isso, mas uma pessoa que ela tem traços psicológicos, traços psicopatológicos no caso, né? E aí apresentam isso, podem apresentar também essa falta, essa queda na autoestima, né? E acaba ficando muito evidente. Aqui vem falando sobre as noções da psicopatologia, tá bom? Aqui falando sobre o distúrbio mental, que ele ocorre em todas as sociedades, embora os sintomas variem conforme a nossa cultura, né? Normalmente a personalidade de qualquer pessoa com doença mental mostra sinais de inadaptação e excesso de algum comportamento. É importante frisar que, para ser patológico, o comportamento deve ser constante na vida da pessoa. Para a pessoa ter uma síndrome, um distúrbio mental, ela tem que ficar mantendo uma consistência nesses comportamentos, nesses traços de patológicos, tá bom? Um comportamento que é considerado anormal em uma sociedade pode ser aceitável. Um comportamento que pode ser considerado normal aqui no Brasil, ele pode ser considerado anormal ou desrespeitoso em outros países. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Na Coreia é muito comum que as pessoas, que as pessoas elas assistam TV, elas sentam no chão, eles não têm sofá, essas coisas, né? Então, aqui no Brasil já tem, tá? É um exemplo só. Então, assim, muitas das vezes o que vale pra gente não vale para outra cultura, para outro país. Às vezes você pode falar, às vezes se você tem uma cultura, vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma cultura... aqui na Coreia de novo, aqui no Brasil a gente tem uma cultura assim, de sempre ter uma boa relação, por exemplo, uma boa comunicação, né? Se você vai na casa de um amigo seu e os pais do seu amigo estão em casa, você vai cumprimentar, olá, tudo bem, né? Você vai conversar. Lá na Coreia, eles são um pouco mais fechados quanto a esse convívio social, né?
Óbvio que depois eles devem interagir, mas assim, a princípio existe uma diferença entre as faixas etárias, né? Pessoas, pais, avós, né? Eles acabam não conversando muito com os jovens, tá bom? Então, assim, existe essa diferença cultural. A psiquiatria se relaciona com o estudo e o tratamento das doenças mentais e dos processos de distúrbios mentais, que podem também produzir distúrbios físicos. Eu sempre costumo dizer que é necessário que a gente trate o paciente, a gente preste uma assistência do paciente como um todo, tratando do lado, né, psicológico do paciente, tá bom? Do lado emocional e do lado físico. Muitas das vezes pacientes apresentam alterações físicas, doenças, né, físicas devido ao que? A uma falta de saúde mental, tá bom? Então, um exemplo que eu vou dar assim para vocês: estresse é falta de saúde mental. A pessoa se estressa, muito estressada todo dia, só vive estressada. Você vai conversar com a pessoa e ela está estressada. E o estresse ele pode fazer o quê? Aumentar a pressão arterial. O aumento da pressão arterial pode acontecer o quê? Pode ter um AVC hemorrágico, pode ter um AVC isquêmico, pode ter um infarto devido, né, a trombos, devido à placa de ateroma. Então, um aumento da pressão arterial não faz bem para o ser humano. Mas por que a pressão arterial aumentou? Por causa do estresse, por causa de um desequilíbrio emocional, mental, tá bom? Toda doença mental, esses sintomas, se desenvolve a partir das interações da personalidade da pessoa com uma ou mais tensões. A tensão pode ser interna, como resultado de algumas alterações orgânicas, psicológicas do organismo, ou externa, pelo meio do ambiente social do qual esse indivíduo se encontra. O conhecimento da etiologia dos distúrbios psíquicos ainda é rudimentar, embora esteja se desenvolvendo. Assim, a classificação dos distúrbios psíquicos é insatisfatória, mas não como os profissionais da saúde precisam, como os profissionais da saúde precisam antecipar as consequências de qualquer doença, pesquisar e se comunicar entre si torna-se necessário uma classificação. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá gravando aqui. Então aqui vem falando sobre o CID-10, tá? Que ele foi publicado em 1992. Ele contém uma revisão sobre o capítulo sobre os transtornos mentais e de comportamento, tá? Todas as tradições e escolas da psiquiatria estão ali representadas, o que dá a esse trabalho seu caráter excepcional internacionalmente. A classificação e as diretrizes foram produzidas e testadas em muitas línguas, tá bom? Aqui vem falando sobre o CID, que é como se fosse um manual, né? Vem falando sobre as psicoses, neuroses e a prevenção, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as neuroses, né? O que são neuroses, quais são as neuroses, tá bom? Neuroses são quadros patológicos psicogênicos, ou seja, de origem psíquica, tá? Muitas vezes ligados a situações externas na vida do indivíduo, as quais provocam um transtorno na área mental, tá? Pode ser na área mental, física ou da personalidade. De acordo com a visão psicanalítica, as neuroses são fruto de tentativas ineficazes de lidar com conflitos e traumas do inconsciente. O que distingue a neurose da normalidade é a intensidade do comportamento, a capacidade do doente em resolver conflitos externos e externos de maneira satisfatória. Então, as neuroses elas acontecem por eventos que aconteceram na nossa vida no passado, que a gente muitas vezes não conseguiu combater esse conflito interno, e aí ficou ali no nosso inconsciente e acabou desencadeando neuroses que vão atrapalhar nosso dia a dia, nossa qualidade de vida, tá bom? Então vamos lá, ver quais são as neuroses que o slide traz para nós, tá? Existem 4 tipos de neuroses aqui, né? Segundo o nosso slide. Existe a neurose obsessiva compulsiva, existe a neurose histérica, a neurose fóbica, conhecida como síndrome do pânico, e a neurose hipocondríaca, tá? A pessoa neurótica reconhece que está doente, embora não possa associar seus sintomas com um conflito emocional óbvio.
ela permanece em contato com a realidade, pode continuar e adaptar-se socialmente, porque a pessoa neurótica não gosta da realidade que vive, mas se adapta a ela da sua maneira. O neurótico ele sofre uma reminiscência, e quer dizer o que ele passou no passado, o que ele sofre, o que ele passou no passado, ele acaba sofrendo no presente. É como se fosse um transtorno pós-traumático, um acidente que você teve no passado e que você sofre, você sente os mesmos medos. Por exemplo, você sofreu um acidente de carro e hoje em dia, quando você entra no carro, você sente angústia, medo, como se você tivesse sentido tudo aquilo que você sentiu quando aconteceu o acidente, né? É mais ou menos dessa forma. Então existe a neurose obsessiva compulsiva, a neurose histérica, a fóbica e a hipocondríaca. A gente vai falar sobre a obsessiva compulsiva primeiro, tá? A pessoa com personalidade obsessiva, ela é excessivamente assentada, pontual e de confiança. Ela costuma conferir tudo que faz várias vezes, então elas possuem rituais, tá bom? Não gosta de mudanças e fica contrariada com qualquer alteração em sua rotina. Tem atividades compulsivas, como por exemplo, gastar muito dinheiro, tá bom? Ou ser muito mão de vaca, tá? Comer demais, ser muito organizado, tá? No sentido de ser perfeccionista. Gosta de sentir que tem completo controle sobre si mesmo e sobre o mundo, mantém suas emoções sob controle e raramente perde a calma, né? O senso de humor é limitado, parece que precisa controlar completamente o meio ambiente, ou então não fazer nenhuma tentativa nesse sentido. Nenhum meio termo é possível. Então você vê que se é uma pessoa exagerada, não tem, ou é 8 ou é 80, ou ama ou odeia, tá entendendo? É uma pessoa que existem rituais para tudo, ela é obsessiva, né, compulsiva, o nome da neurose já diz, né, obsessiva, compulsiva. Às vezes algumas pessoas elas têm essa obsessão com limpeza. Isso é bom, as coisas estarem limpas é bom, só que, mas como que é isso aí? A pessoa está com a saúde mental boa, ela limpa porque já está limpo, como é que é, né? Então ela possui uma moral muito rígida, principalmente com relação a regras e horários. É aquela pessoa chata, né? Tem medo exagerado tem um medo exagerado que pode chegar a uma paranoia. É muito bom para os outros, mas pensa pouco em si mesmo, sendo às vezes autoagressivo e possuindo uma autoexigência, que é o perfeccionismo. Se sacrifica pelos outros, sabe aquela pessoa que faz tudo pelos outros, mas quer se fazer por elas mesmas, mas aí depois fala, não, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e a pessoa não é meu amigo, é mais ou menos isso aí. Tudo tem que ter um sacrifício, tem que complicar as coisas mais simples, né? Tudo para ela foi muito sacrifício, parece que ela quer mostrar que é uma boa pessoa, que é uma pessoa sofrida, esse tipo de coisa, tá bom? Existe a neurose histérica, né? Antigamente acreditava que a neurose histérica só acontecia com as mulheres, né? Por isso que vem esse nome de histérica, que vem de histeria, que vem de útero, tá bom? A pessoa com personalidade histérica ela é diferente, tá? Ela precisa sentir que é o centro das atenções, tá bom? Um pequeno desprezo por uma pessoa que ela tem essa neurose já é encarado como um insulto, tá bom? Mortal, uma palavra impensada, torna-se uma declaração de amor ou uma prova de que não é mais nada. Quando eu falo dessa neurose histérica, eu lembro sempre de uma novela que cada ano vale a pena ver de novo. Agora eu não lembro o nome da novela, mas que tinha uma personagem que ela era muito louca, porque ela era louca por um cara, né? E esse cara não queria nada com ela, e ele nunca quis nada com ela, né? Eles tiveram só até um lance, mas ele sempre demonstrou que nunca quis. A Laura, lembrei, o nome dela é Laura. Agora eu não lembro o nome da novela, não sei se vocês já assistiram, mas é engraçado. Que ela era neurótica por um cara, tá? Eu não lembro o nome do personagem, e ele não queria nada com ela, e ela tinha uma convicção absurda de que ele gostava dela, de que eles iam ficar juntos, uma parada muito doida, e ele já tinha outra mulher, ele era casado, tá? Então assim,
esse personagem remete muito a essa neurose histérica aqui, tá? A pessoa é perfeccionista no sentido assim, estético, pois gosta de se sentir bem, né? Se sentir bonito para seduzir outras pessoas, é um bom ator, né? Como se fizesse teatro, né? Em várias situações para dar a visão de que está tudo bem. Aquela pessoa, né, que está na merda, fica, nossa, tá tudo bem, que né? Óbvio que a gente não precisa mostrar que a gente está passando por problemas. Aí sabe aquela pessoa que tá na merda, que tá com o nariz em pé, sabe? Egocêntrica, é mais ou menos isso daí. A humildade, tá? Nós precisamos ser sempre humildes, tá? É uma pessoa que é muito bom consigo mesma, pensando mais em si do que nos outros, que é uma característica bem diferente da neurose obsessiva compulsiva, tá bom? Ela não se sacrifica pelos outros, por isso se permite viver mais. É decidido e seguro de si. Pacientes assim nunca são monótonos. Não é de se estranhar a possibilidade de que as personalidades histéricas e obsessivas sejam atraídas umas pelas outras. Agora, assim, agora você vê, você imagina uma pessoa que tem uma neurose histérica e uma pessoa que tem neurose obsessiva compulsiva, já que, né, segundo os estudos, eles se atraem. Deve ser daí que tiraram que os opostos se atraem, né? Agora, a síndrome do pânico, tá? É um tipo de transtorno de ansiedade, né, no qual a pessoa fica com um excesso de ansiedade e acabam acontecendo algumas crises inesperadas de desespero, de medo intenso, de que algo ruim aconteça, tá? Mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente, sendo uma das principais angústias do homem é o medo de ficar sozinho, o medo da solidão, né? Então, quem sofre de transtorno do pânico sofre crises de medo agudo, de modo recorrente ou inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques, com as consequências desses ataques, seja dificultando sua rotina no dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer e de ter um ataque do coração. A neurose fóbica ela é caracterizada pelo medo excessivo e evitação de algum objeto normalmente inofensivo. Tá? Aqui vem falando algumas causas, né? As causas exatas do síndrome do pânico são desconhecidas, embora a ciência acredite que é um conjunto de fatores que possam desencadear o desenvolvimento desse transtorno, como genética, estresse, temperamento forte e suscetível ao estresse, mudanças na forma de como o cérebro funciona e reage a determinadas situações. A síndrome do pânico costuma afetar mais as mulheres do que os homens e podem ser desencadeadas por alguns fatores considerados de risco, como situações de estresse extremo, morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual durante a infância e ter passado por alguma experiência traumática, como um acidente. E aqui vem alguns sintomas, né? Alguns sinais, alguns sintomas, sensação de perigo iminente, a pessoa muitas das vezes ela tem uma dificuldade respiratória devido à ansiedade, e essa dificuldade respiratória pode influenciar para a pessoa acabar desmaiando, batendo com a cabeça, pode acontecer isso também, as pessoas podem ter síndrome do pânico em lugares desfavoráveis, como ônibus, elevador, né, no meio da rua, no meio da pista, no meio do trânsito. Então, assim, dirigindo é preocupante e é perigoso, tá? Medo da morte ou de uma tragédia iminente, sentimentos de indiferença, sensação de estar fora do controle da realidade, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia, sudorese, tremores, dificuldades para respirar, falta de ar e sufocamento. Aqui, gente, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia é a mesma coisa, bom? Hiperventilação, calafrios, ondas de calor, náuseas, dores abdominais, dores no peito, desconforto, dor de cabeça, tontura, desmaio, sensação de estar com a garganta fechando, dificuldade para engolir. Tá? Os sintomas psicológicos, sensação de vazio, de desamparo, medo de ficar sozinho, culpa pelo fracasso, fragilidade, perda de intimidade, baixa resistência à frustração, medo da morte, necessidade da mentira, vida escrava do seu próprio medo.
tá? Já a neurose hipocondríaca é muito simples, né? É o quadro em que se tem medo excessivo, tá bom? Medo excessivo e não realista de ter algum sintoma ou condição de saúde que possa ameaçar a sua vida e não foi diagnosticado. Nesses quadros, né, o hipocondríaco tende a ficar ansioso com a doença, que ele imagina que tem, mas muitas das vezes ele não tem, tá bom? Mesmo sem nenhuma evidência médica que justifique a preocupação, ou acreditar que qualquer sintoma simples, ele começa a acreditar que qualquer sintoma simples pode evidenciar um problema terrível. Por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça e ela acha que é um tumor. E às vezes pode ser só, né, uma enxaqueca, pode ser um sol quente que ela pegou, pode ser que ela dormiu mal, tá bom? Então, muitas pessoas que têm esse tipo de neurose hipocondríaca, mesmo com o exame na mão, você não tem tumor no cérebro. A pessoa fala, mas esse exame está errado, você tem que fazer outro exame, é esse tipo de coisa, tá? E as causas? Não se sabe ao certo porque as pessoas desenvolvem a hipocondria, tá? E essa preocupação excessiva com a saúde e o risco de estar com uma doença muito grave. No entanto, diz que o tipo de personalidade, a experiência de vida e as questões hereditárias estão envolvidas no distúrbio, tá bom? Aqui vem os fatores de risco, né? A hipocondria, ela atinge homens e mulheres, né? Com a mesma probabilidade. Aparece no início da vida adulta, apesar de poder se desenvolver em qualquer idade. Algumas situações podem aumentar a chance de uma pessoa desenvolver a hipocondria. Histórico de uma doença séria na infância, ter convivido com familiares ou conhecidos portadores de uma doença séria, morte de um ente querido, tá bom? Ter um transtorno de ansiedade, acreditar que a boa saúde significa estar livre de qualquer sintomas, ter familiares próximos com hipocondríacos, ter pais negligentes ou abusivos. Aqui vem falando sobre alguns sintomas, tá, da hipocondria, tá? Ter um medo intenso ou ansiedade prolongada de ter uma doença grave, preocupar-se com os menores sintomas ou sensações físicas que podem significar uma doença grave, procurar médicos repetidamente ou fazer exames complexos com frequência, como ressonância magnética e ecocardiogramas, trocar de médico constantemente, sempre buscando uma segunda opção que indique uma nova condição grave, falar diversas vezes sobre seus sintomas ou doenças de que suspeita ter, checar frequentemente o corpo em busca de problemas, checar frequentemente os sinais vitais, como pulsão e pressão arterial, pensar ter uma doença só de ler ou ouvir sobre ela. Pessoas com hipocondria também tendem a aumentar sintomas quando estão realmente doentes, mas a principal característica está no pensamento obsessivo de que isso se trata de uma doença muito grave e de que sua vida pode estar em risco. E aqui a gente vai encerrar, porque aqui eu pedi para vocês assistirem o filme, né? Vocês já assistiram o filme, e depois a gente vai falar sobre a psicose. Só que a psicose, eu não quero falar com vocês agora, para vocês não confundirem com a neurose, tá? São duas coisas diferentes, a gente vai falar sobre algumas características para estar diferenciando esses dois distúrbios mentais, tá bom? Aí depois vem a psicose, vem do slide 32, vai até o 40, vai até o 49, aí a gente encerra esse slide, tá? Na próxima aula, tá bom? Eu acho que ele tem mais uma aula e a gente encerra a matéria, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou postar a aula na plataforma. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, a gente pode tirar as dúvidas pelo WhatsApp, tá bom? Um bom final de semana para vocês, fiquem com Deus e um abraço.